Se você deseja iniciar a profissionalização na área comercial do varejo, este programa é para você. Seja a rede de vestuário, materiais de construção, serviços de várias áreas, o varejo é o lugar onde recorremos na hora das necessidades básicas do nosso cotidiano. Por este motivo e de grande responsabilidade e oportunidades aos trainees, trabalhar no segmento varejista significa estar apto para servir, trabalhar em equipe, auxiliar na oferta de soluções, ou seja, reconhecer-se como profissional, elo entre sonho e também a realidade. Aliar conhecimento à prática torna-se imperativo, portanto, esta é uma oportunidade de aperfeiçoar habilidades e competências para a concretização de uma profissão de ontem, hoje e de sempre na vida dos negócios. Acompanhe agora mais informações. E hoje nós vamos falar de um incentivo, de uma preparação para todas as pessoas que estão inseridas no comércio. Está aqui conosco a presidente da CDL Erechim, a Débora Balbinotti Lunardi, acompanhada do professor Marcos Pinto, e a gente vai falar sobre este novo momento que a CDL vive, que Erechim começa a se inserir e que vem trazer muitas oportunidades para você que busca uma colocação no mercado de trabalho, para você que busca uma qualificação mais eficaz. Débora, bem-vinda. Olá, Sandra, muito obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui na TV Erechim, falar com vocês. Obrigada, estamos à disposição. Professor. Obrigado pela participação da presidente, oportunidade da TV Erechim de nós podermos divulgar este programa que estamos desenvolvendo em parceria com o CDL e estamos à disposição também para esclarecer dúvidas. Pois é, Débora, a CDL aí vivendo um momento bastante importante, com muitas atividades, muita inserção dos comerciantes dentro da entidade. A gente percebe isso nitidamente através dos treinamentos, palestras, enfim, tudo o que está acontecendo. E agora com essa nova oportunidade que é o trainee do varejo. Isso. Estamos num movimento grande aí dentro do CDL, né? A gente está buscando trabalhar com todas as empresas, com os nossos associados, fazer um trabalho bem direto. E agora, numa parceria então com o ICESEC, nós estamos desenvolvendo o trainee do varejo, que é uma oportunidade que a gente está colocando à disposição da comunidade, né? Mas e principalmente do nosso associado, porque ele é um trainee com um modelo diferente. Nesse momento, nós estamos oportunizando dentro das nossas empresas um período de estágio para esses alunos que farão este curso. Então, isso é muito importante porque a gente está vivendo um momento com muitas vagas em todos os setores, né? Isso é uma realidade. A gente viu agora mesmo que a gente teve o feirão do emprego aí, né, promovido aí pela prefeitura. Sim. Tinha mais de 1.000 vagas, né, disponíveis. A gente vive, como diz o nosso prefeito, um momento de pleno emprego em Erechim, porque em todos os setores existe vaga, né? Então é por isso que a gente decidiu fazer, em parceria com o ICESEC, aí para atender um pouco a necessidade do nosso associado, esse treinamento. E tivemos uma pesquisa com os nossos associados e mais de 40 empresas abriram vaga para estágio. E esses estágios são bem importantes que a gente fale. Muito provavelmente eles são empregos, né? Que em seguida então se transformam no emprego, até porque existe essa vaga. Né? É verdade. Professora, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como vai funcionar este curso, esse treinamento para essas pessoas. A gente começou com a ideia de um treinamento e ele foi ganhando um corpo em cima dos estudos que nós fizemos junto ao CDL e ele passa a ser, na verdade, um programa completo. A parte do treinamento, ela é um período de alinhamento, de atualização profissional, com técnicas de vendas de um perfil novo do mercado, do produto, da tecnologia, do formato de compra do cliente, especialmente pós-pandemia. Então, ele vai se dividir em duas etapas. A parte do alinhamento, que a gente chama, e a parte prática, que é desenvolvido dentro do próprio varejo, né? Com essa oportunidade de que não seja só uma análise de currículo, e sim uma oportunidade para o participante demonstrar sua qualificação, demonstrar seu interesse e seguir aquela lógica do passo a passo. Ou seja,
desde o planejamento da sua profissão, da sua carreira, a valorização da profissão de vendedor, especialmente por ser uma função que, direto ou indiretamente, todos nós acabamos exercendo essa função de vendedores, né? E é o início de todo o elemento básico da empresa, é o departamento comercial. Então, a valorização desse profissional, não como um subemprego, e sim como um elemento fundamental de sucesso das organizações. E a segunda parte passa pelo trabalho em equipe, fundamentalmente o entendimento dos processos fundamentais dos relacionamentos, e passa pelo processo de técnicas específicas de vendas. Então, PDV, as questões de ponto, vitrine, enfim, toda essa questão geral do comércio. E a segunda parte, que a gente chama de prática, a parte em que o participante poderá ir na loja e aí desenvolver essas habilidades e fazer a sua carreira também aí no seu passo a passo. Como a presidente Débora colocou, são vagas de estágio que possivelmente, dependendo do desempenho do participante, possivelmente será engajado à equipe de trabalho. Ou seja, ele vai além de uma proposta de um curso. Ele, na verdade, ele quer oferecer a metodologia desenvolvida do 2W, né? Ou seja, o Work to Worker, é muito utilizada na Europa, porque aproxima o trabalho do trabalhador. Então, mas com uma visão de que a gente tem que estar com esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento constante. Nada mais é permitido, as coisas passam muito rápidas, né? A evolução é muito rápida, o perfil do comprador muda com muita volatilidade, as formas de se comunicar com o cliente mudam assim constantemente, os acessos às informações são muito grandes. E esse departamento, como sendo o elemento básico do processo, ele precisa estar dentro deste mesmo contexto, porque eu fiz um curso lá em 1000 e tanto, essas técnicas eram de um perfil de comércio, de um perfil de produto, de um perfil de consumidor, e isto está cada vez mais rápido, essa mudança. Então, a gente viu esse espaço, o CDL nos entendeu a lógica do processo, nos está dando essa oportunidade para que a gente desenvolva isso em Erechim na parte de varejista. E nós teremos amanhã, no salão de eventos do CDL também, uma apresentação para quem quiser tirar maiores informações, dúvidas, a partir das 19 horas, lá no prédio do CDL mesmo, no 5º andar lá. A gente vai fazer esse trabalho de divulgação, de esclarecimentos, de formatos, de inscrições, enfim, tirar todas as dúvidas do processo mais operacional do programa. Pois é, e aí já surge a primeira dúvida, que é o perfil, a idade. Quem pode se inscrever? Pessoas que já têm um 2º grau, um 3º grau, pessoas de uma certa faixa etária, como é que vai funcionar esse trainee? Na verdade, a filosofia do trainee, ela segue alguns padrões que seriam somente alunos de graduação. Certo. Os treineiros são só alunos de ensino médio. O que a gente percebe é que a necessidade do mercado está em diversas faixas etárias. Então, para nós, o trainee, ele foi o elemento que deu origem ao programa. Então, nós vamos fazer adaptações do estagiário, do trainee e do treineiro, que vão participar daí por blocos, do jovem aprendiz, das pessoas com um pouco de experiência, as pessoas que têm um pouco mais de experiência, porque nesse momento do alinhamento, a gente vai conseguir identificar no perfil do participante qual a faixa etária e de experiência que ele se enquadra, apesar de que a gente entende que, na verdade, essa parte de alinhamento tem por objetivo deixá-los todos com a mesma condição de atuação.
Pois é, Débora, aonde as pessoas que se inscreverem vão praticar? Será nas lojas? Será nas lojas. Isso que é importante nós falarmos, né, dessa oportunidade, esse trainee que vai acontecer, é justamente o diferencial de elas estarem dentro da loja, nos mais diversos segmentos. Isso que é importante, porque assim, aquele profissional, em primeiro lugar, a gente tem que ter bem claro assim que não existe mais tempo para a gente não estar preparado. Essa é a grande realidade. Alguém que parou, ficou em casa, digamos assim, nesses 2 anos de pandemia e está voltando para o mercado, ele já volta defasado se não participou de nada, porque a gente nota que houve uma mudança muito grande, como o professor Marcos coloca, no perfil do consumidor, no comportamento do mercado, quer dizer, nós temos que estar em constante aperfeiçoamento. Então, essa questão que a gente sempre, recebi o profissional que eu vou treinar dentro da empresa, não temos mais muito tempo para isso, o mundo está andando muito rápido. Então, precisamos nos preparar. O que é importante nesse trainee? A pessoa que vai trabalhar numa loja de construção, de material de construção, ela vai poder ter a experiência da venda do material de construção, que é muito diferente de uma ótica, de uma livraria, de uma loja de moda. Então, o grande diferencial desse trainee, que a gente convida as pessoas para participarem, então, dessa palestra que vai ter amanhã, dessa primeira apresentação, é justamente para elas compreenderem que oportunidade rica eles vão ter em ter esse estágio, e muito provavelmente a gente precisa lembrar também, nós estamos chegando ao final do ano, que é um ano, que é o momento em que as pessoas precisam de trabalhador, precisam de colaboradores, tem vaga no mercado, né? Vem aí movimento de Natal em todas as áreas, né? Então é o momento de estar no mercado. Então esse trainee ele vem justamente para oportunizar as nossas lojas associadas. Veja só, nós tivemos num primeiro momento 49 lojas associadas das mais diversas áreas que colocaram à disposição a sua empresa para vaga de estágio. Então, muito provavelmente, esse aluno vai permanecer depois do estágio, tendo um bom desempenho, porque essa vaga, ela existe, ela está aí. Então, é praticamente uma contratação, né? Pois é, algumas pessoas reclamam, inclusive, do salário. Ele terá um salário diferenciado, um incentivo a mais para permanecer naquela loja depois de treinado, para não correr o risco de ser treinado e mudar de estabelecimento comercial? Essa é uma boa pergunta, Sandra, no sentido de que o bom profissional, aquele profissional que tem destaque, que se desempenha, ele tem por si só uma característica de atratividade, né? Certo. Então, aí é que vem um dos diferenciais deste programa, porque você vai ter a oportunidade de demonstrar qual o seu valor e não o seu preço, a partir de que é a base principal desse treinamento. Ou seja, nós temos que identificar o valor e não o preço. Tudo que é preço remete a desconto. Tudo que tem valor não tem preço. Então, essa oportunidade de manifestar a sua potencialidade, a sua habilidade de manejo com o produto, manejo com o mercado, manejo com o cliente, e especialmente nos seus pares dentro dos ambientes de trabalho, vai dar a ele, com certeza, um olhar diferenciado do proprietário para a manutenção desse funcionário, e aí, pela remuneração, vem em consequência, né? Quanto tempo a pessoa vai ficar dentro da loja até ser efetivada nesse treinamento todo? A primeira parte são 10 encontros e a segunda parte vai de 60 a 136 horas. Dá aproximadamente isso, são 30 a 45 dias, dependendo da disponibilidade do lojista. Tá? Nesse período, basicamente, ele viria a ser assim, algo próximo o período de experiência, que hoje já é regulamentado pela CLT, mas eu vejo que a pessoa que quer, que deseja e que tem interesse, você percebe isso com muita facilidade, né? O lojista já sabe o perfil de quem está procurando, do rendimento que precisa ter esse indivíduo, né? Esse profissional que está na área comercial. Muitos são os mentores, os coachings que hoje falam da área comercial, né? E todos eles, sem exceção nenhuma, valorizam a questão do brilho no olho, né? De estar
todo dia com o seu tanque cheio. Todo começo de mês é quilometragem zerada no cronômetro do tempo e da atividade e do anseio de atender as necessidades do cliente, identificar essa necessidade. Ou seja, as mudanças de abordagem para recepção, para acolhimento, enfim, todas essas questões serão trabalhadas e a pessoa que tiver um bom desempenho, com certeza, talvez até antes do final do período do programa, do estágio, né? Ela já vai ter oportunidade de ser engajada ao quadro funcional, né? Com certeza. Claro, o empresário que está recebendo, né, abrindo as portas, aliás, a gente já agradece também o nosso lojista, né, que se disponibilizou, né, a colocar o seu espaço, o seu tempo, né, à disposição, então, também, né, dessas pessoas que vão estar fazendo esse treinamento. É claro que primeiro há uma liberdade de cada lojista ver que oportunidade ele vai oferecer, né, para esse trainee. A gente tem muitas coisas que tu pode sentar e conversar, né? Realmente a gente nota imediatamente, por toda a experiência que se tem, né, a pessoa que está disposta a manter o emprego, a pessoa que se identificou, porque isso tem muito disso, né? Às vezes a pessoa acha que vai ser bom e ela não se identifica com aquele perfil, com aquele não era no material de construção, eu prefiro que seja num outro espaço. Então isso também pode ser adequado, né, conversando com a escola. Olha, eu acho que eu preciso estagiar num outro local. Isso é bem tranquilo. O que é importante que a gente diga é que realmente é uma oportunidade que a pessoa está recebendo com qualificação, porque a gente também tem que ter o vendedor, hoje, principalmente nós falando que temos também a venda online, né? Então, mas hoje a gente vê que aquilo que se pensava agora vai ser só online, não aconteceu dessa forma. O modelo é híbrido, as pessoas estão querendo voltar para dentro dos estabelecimentos, elas estão querendo viver novas experiências, e essas novas experiências começam por quem está te oferecendo, por quem está te recebendo, por quem está vendendo, se a pessoa sabe o que está vendendo, conhece o produto. Então, quer dizer, essa experiência que o cliente vai viver dentro da loja é a oportunidade que nós estamos dando da especialização, né, da formação, da pessoa ter essa forma de como conduzir a venda, de como atrair o cliente, de como ter uma experiência nova dentro desse estabelecimento, né? Dentro desse novo mercado que está aí. Isso é uma exigência do mercado, é uma exigência do consumidor, do novo perfil de consumo e que a gente precisa estar atento. Então, aquela ideia de, eu não sei fazer nada, eu vou ser vendedor, não existe mais, né? O vendedor, ele tem que ser alguém, você não é só vendedor, você é um profissional que precisa estar preparado para receber o seu cliente, para bem atender, para entender qual é a necessidade do cliente, para resolver o problema do seu cliente. E é isso que esse trainee, então, vai proporcionar. Hoje, esse vender diferente, ele engloba diversas áreas de conhecimento. Você tem que ser um pouco psicólogo, você tem que entender um pouco de moda, você tem que entender as necessidades, muitas vezes quando a pessoa não consegue expressar o que ela quer, porque é comum chegar na loja e não saber o que tu quer. Exatamente. Então tem que saber fazer essa leitura. Ele vai poder ter essa capacitação para fazer esta leitura no momento que o cliente chega? Mais uma bela pergunta. Na verdade, na questão da identificação dos pressupostos e das qualidades do seu produto, os seus diferenciais, o cliente hoje, em função do que a presidente Débora estava falando, que a informação está muito mais fácil na internet, o cliente, quando ele vem à loja, ele já pesquisou na internet preço, ele já conhece o produto, ele já viu, ele já sabe qual é a tendência. Então, a importância do profissional saber fazer as perguntas adequadas. Porque o cliente, ele passa as informações, ele demonstra aquilo que ele quer, mesmo que de uma maneira um pouco, às vezes, mais velada, outros mais efetivos, mas o cliente, ele demonstra aquilo que ele precisa. Então, o que a gente tem que saber? Saber fazer a pergunta certa na abordagem, saber nesse acolhimento fazer o cliente se sentir importante, saber fazer o cliente justificar por que o cliente compraria no meu estabelecimento e não da internet, não da concorrência. Ou seja, são N
técnicas que têm que ser adaptadas ao momento da venda, que as perguntas bem elaboradas, o diálogo bem desenvolvido com o cliente, o momento de calar-se. Porque às vezes o que acontece? Você fala demais e não deixa o cliente à vontade para ele decidir a hora de dar o preço. O que se faz depois que se dá o preço? Quando o cliente faz aquelas objeções do ou está muito caro, ou vou pensar, ou vou ter que ver aquilo, vou ter que vem outra hora, depois te ligo. Quer dizer, essas evasivas às vezes dadas são maneiras do cliente demonstrar que você ainda não atingiu nele aquele elemento básico que é dizer assim, você entendeu o que eu queria. E isso é fundamental para o vendedor, essa percepção, como falaste há pouco, ser um pouco de psicólogo, né? Usar essas técnicas da programação neurolinguística, de entender o momento de fazer o encerramento da venda, de conduzir o fechamento da venda. Ou seja, mas isso, eu fiz um treinamento há X anos atrás e já se falava isso. Mas a forma de se adaptar isso ao novo perfil do consumidor, e eu costumo comentar, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras compras, era um perfil de compra. Hoje eu tenho a minha neta que já está quase em fase dela decidir as suas compras, então o perfil dela é diferente do que eu fui criado, ou seja, e muitas vezes o vendedor que me atendia vai atender minha neta, então não vai ser com o mesmo formato de venda, com os mesmos argumentos de venda que vai convencer ela a adquirir um bem. E outra coisa, eu posso ter feito um treinamento, um curso há 10 anos atrás, e tudo isso as pessoas já falavam. Mas o consumidor, ele não sabia tudo isso e muito mais. Ele vem para a loja sabendo. Então, tu tem que ter essa preparação. Exatamente. A gente, a gente tem o mundo hoje na palma da mão, né? No nosso celular. Então, como o professor Marcos falou, quando o cliente chega na gente, ele já pesquisou, ele já sabe o preço, ele já viu, ele já sabe vantagem, desvantagem. A gente tem que saber mais ou saber como conduzir isso, né? Então, é bem importante que se tenha essa condição, né? Esse diferencial. Então, a gente sabe que isso, a importância de estar preparado hoje faz toda a diferença. A questão do currículo, como a gente colocava, né, e da remuneração. O mundo hoje, ele remunera a partir do teu currículo, a partir do que tu apresenta. Não tem como a gente não nasce presidente, né? Não nasce dono da empresa. A gente tem que trilhar um caminho. Esse é o normal da vida. Podem existir exceções, né? Mas podem existir exceções que às vezes acontece em alguma situação. Mas o normal da vida é a gente trilhar o caminho, conhecer todo o processo. E mesmo o trainee, né, na loja, ele vai ter a oportunidade de conhecer todo o processo, desde o que está montando a vitrine, ou como é que faz o caixa, ou como é que faz o pacote de presente, ou como é que o controle do estoque, como é que se trabalha com outro tipo de material nas mais diversas áreas. Então, quer dizer, é isso que é importante e que diferencia o profissional. E a remuneração, ela vem a partir disso. Né? Com certeza. Então, esse treinamento ele acontece amanhã, quinta-feira, mas ele se estende um período aí para as pessoas também fazerem a sua inscrição. As inscrições lá junto ao ICESEC, no quarto andar do prédio do CDL, ou pelo telefone 9640 3807. Amanhã à noite, então, nós vamos fazer esse momento de divulgação, de inscrições, e depois na secretaria ainda eles vão ter um tempo ainda até o início de novembro, quando a gente tem a intenção de iniciar, preparar. Dois aspectos que a gente gostaria de frisar aqui, que tem algumas realidades que se vivia antigamente que a presidente teve a sensibilidade de perceber e nos dá essa oportunidade, que falava-se muito dos empregos de final de ano de freelance, de temporários, e às vezes a pessoa, quando iria para uma atividade dessa, ela sabia, bom, eu vou trabalhar um mês de novembro e dezembro, janeiro eu estou desempregado de novo. Então muitas vezes procurava desmotivado. E então a nossa ideia do programa Trainee é exatamente para eliminar eu não sou mais um temporário, eu não sou um descartável,
Útil só num período. Só num período. E esse programa, a gente tem a intenção de fazer a manutenção dele durante todo o ano que vem também, porque nós temos essas vagas, elas são cíclicas, né? Tem pessoas se aposentando, pessoas trocando de setor, pessoas que saem da cidade, pessoas que, enfim, chegam na cidade. Então a gente vai continuar com esse programa durante o ano que vem. Tem uma série de outros, né, presidente, que a gente está trabalhando nas questões de imersão. Então, assim, a CDL, por meio da presidente Débora, está nos dando essa abertura, e falo em nome dela e em nome de toda a diretoria do CDL, para não esquecer de nenhum nome, que eu acho que a sua equipe toda, ela merece os aplausos tanto quanto a senhora. Então, basicamente essa é a oportunidade que a gente quer fazer. Além de um curso, na verdade, é um programa, um legado social que o CDL quer deixar para a comunidade erichinense, de que nós temos que valorizar o que é nosso, nós temos que valorizar de uma maneira mais profissional. Ninguém gosta de comprar de amador, né? Ninguém gosta de produtos que sejam parcialmente bons, só para compensar. Já que não tem tu, vai você mesmo, isso não funciona. Não tem mais espaço. Então, e nós aqui em Erechim não temos essa realidade, e muitas vezes nós mesmos nos boicotamos. E a presidente fez essa leitura com muita sapiência e está nos dando essa oportunidade para que a gente possa desenvolver esses tipos de programa, para que a gente siga também dentro da programação da grade de treinamentos, além da grade de eventos do CDL, a gente possa fazer valer o próprio mandamento logista, né? Juntos somos mais fortes. Somos mais fortes. É verdade. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui compartilhar conosco essas informações tão importantes e que só vêm enriquecer e melhorar o atendimento no comércio e oportunizar as pessoas que estão em busca de crescimento, que querem uma especialização, que querem fazer diferente. Essa é a palavra-chave, né? Fazer diferente. Igual não dá, não tem mais espaço, tem que ser diferente. Obrigada. Verdade. Sandra, muito obrigada. Muito obrigada, Marcos, por aceitar também fazer essa parceria conosco. Quero deixar um convite, então, para a comunidade. Busquem as informações no ICESEC, no CDL, a gente está disponível também para essas informações. Dizer que a oportunidade está aí e que a gente está tentando, sim, teremos vários treinamentos ainda. Nós estamos nos reunindo com os nossos lojistas de segmentos diferentes por área para entender com eles qual é a necessidade, a partir daí, então, de fora para dentro, a gente iniciar um treinamento de acordo com aquilo que eles necessitam. Mais uma vez, Sandra, obrigado pela oportunidade, TV Erechim, e a gente está sempre à disposição. Da mesma forma. Obrigada. Obrigado, Sandra.